Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema muito pedido: alergias respiratórias. E quem tira todas as nossas dúvidas é o médico otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. A gente começa agradecendo a sua audiência, você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Muito obrigada. Fique à vontade para fazer suas perguntas sobre esse tema de hoje, que, olha, eu recebo muitas mensagens diariamente. Alergias respiratórias. Você pode participar desse bate-papo ao vivo. Fala conosco aqui durante o programa. 0 operadora 11 3337 5886. Vou repetir para você. 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pela nossa rede social favorita, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente se compromete a colocar qual o tema do programa por lá. Aí você pode comentar fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo ou mandar sua mensagem particular. Quando você não quiser ser identificado, mande mensagem particular. Avise nessa mensagem que você não quer ter a sua identidade revelada, que não tem problema. O importante é você tirar a sua dúvida, né? Tirar essa pulguinha aí que está atrás da sua orelha. Dr. Jamal Azan é especialista nisso, porque ele esclarece tudo, não vai sobrar nenhuma dúvida. Dr. Jamal, muito obrigada por ter vindo hoje, é um prazer te receber aqui. Eu recebo muitas perguntas sobre esse tema e a gente pensa em você para trazer aqui tão didático para esclarecer. Obrigada, doutor. Imagina, Denise, muito obrigado a vocês que estão em casa nos acompanhando. E olha, a Denise falou muito certo. Realmente mande sua dúvida, porque eu vou estar aqui para esclarecer a vocês, com certeza. E quem não tem alergia hoje, ou pelo menos qual casa não tem alguém que pelo menos uma pessoa é alérgica, não é assim? E a gente não sabe, na verdade, definir o que é uma alergia respiratória, né? Então a gente não sabe, a gente confunde, né? Não sabe se será que é um pelinho aqui que me deu essa reação, né? A gente não sabe. Então, queria que você explicasse pra gente, doutor. Em primeiro lugar, as pessoas perguntam muito se a alergia é uma doença. Começa por aí. Será que é ou não é uma doença? Na verdade, a alergia é um estado da pessoa de hipersensibilidade a estímulos externos. Parece complicado, mas eu vou explicar melhor. O que significa isso? Por exemplo, você entrou, uma pessoa que não tem alergia nenhuma, Denise, vocês que estão em casa, a pessoa entrou numa sala cheia de poeira. Essa pessoa vai dar uma coçadinha no nariz, vai dar uma espirradinha, não é isso? E depois tá tudo bem. Mas se uma outra pessoa tiver no DNA dela, nas células, escrito que ela tem uma sensibilidade muito maior do que as outras pessoas, essa pessoa, ao invés de dar um espirrinho ou dois, sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar 10 espirros, 20 espirros. Ela vai ficar coçando o nariz, esmagando o nariz. Isso mesmo. Então, ser alérgico significa, é sinônimo de hipersensível, mais sensível do que as outras pessoas. Mas a manifestação da alergia, ter a alergia, ter o espirro, ter a coceira, ter a coriza, o nariz entupido, o olho coçando, crise de asma, ou seja, ter a manifestação da alergia depende de vir algo de fora, que são às vezes, os estímulos alergênicos, que são as coisas que você falou, a gente sempre fica em dúvida, né, Denise? Lógico. Então, aquilo que você falou, que entrar num lugar cheio de poeira, aí eu lembrei de uma loja, por exemplo, de tapetes, né? É difícil você deixar a loja em ordem, sem poeira ali, é algo que acumula, né? Claro. Realmente. Então, qualquer pessoa poderia coçar o nariz, espirrar uma vez, mas se a pessoa já carrega isso no DNA, vai ficar insuportável estar naquele lugar. Então, vamos imaginar como se fosse uma alergia de pele a picada de inseto.
Por exemplo, o maldito Aedes, né? Esse danado, né? Se ele picar, quem não tem alergia, ele dá aquela coçadinha. E depois esquece, não é isso? E quem é alérgico, como é que fica, gente? Um bicho grandão. Então, hipersensibilidade é sinônimo. E essa hipersensibilidade passeia, então? Pode ser a picada de inseto, pode ser da poluição, pode ser do pó. Quem é hipersensível a tudo? Essa é uma ótima pergunta, as pessoas me perguntam muito isso. A alergia respiratória, rinite, sinusite, bronquite, asma, traqueite, laringite, ela geralmente se manifesta através de estímulos respiratórios. Então, é algo que a pessoa respirou. Alergias de pele, em geral, são ou alimentares, né, por carne de porco, alguns remédios, ou algo local, uma roupa, uma maquiagem, um tipo de brinco, uma picada de inseto. Então, as alergias de pele são mais ou alimentares ou locais e as alergias respiratórias são, então, de algo que foi inalado. Agora, sempre fica aquela pergunta, o que é que está causando, doutor, o que está causando minha alergia, doutor? Não é? Sim. Bom, um alérgico respiratório geralmente é alérgico a muita coisa ao mesmo tempo. Tá. Então não existe aquela pessoa que fala assim, eu sou alérgico só à poeira. Não tem. Ele é alérgico à poeira, perfumes fortes, produtos químicos, mofo, cigarro, mudanças de temperatura, ar-condicionado. Então, a pessoa, ela é alérgica a muita coisa ao mesmo tempo. Claro que pode ser mais alérgica a uma coisa que a outra, mas, em geral, ela é alérgica a muita coisa ao mesmo tempo. Uma dessas alergias é a rinite? Isso, existe, então, em termos de classificação das alergias, a rinite, que é a alergia no nariz, né? Então, rino é nariz, rinite alérgica. Aliás, também uma coisa que eu gosto sempre de falar, para as pessoas ensinar a falar direito também, né? Rinite, não é renite. Um monte de gente fala isso, né? Adorei. Já a gente vai na sinusite, você fala de novo. Eu vou falar. Essa aulinha da sinusite também. Então, a rinite alérgica é no nariz. Tá, agora, doutor, rinite é sempre alérgica? Não, existem vários tipos de rinites. Existe a rinite, a mais comum, né, que a gente conhece, é a rinite viral, um resfriado, por exemplo. Né? Então, também as pessoas me perguntam muito, falam muito assim, doutor, eu estou resfriado o ano inteiro. Não é resfriado. Não é resfriado. Ora, o resfriado dura quantos dias? 4, 5 dias, 3, 5 dias, não é isso? Então, a rinite viral, por exemplo, um resfriado ou uma gripe. Existe um tipo de rinite que chama rinite vasomotora, que são os vasos do nariz que acabam funcionando de um modo errado. Em geral, não é alérgico. Existe um tipo de rinite também que a gente chama de eosinofílica não alérgica. Ela não é alérgica, é um nome esquisito, mas enfim, não é alérgico. Existe a rinite gestacional. As nossas barrigudinhas em casa, cuidado, porque tem muitas mulheres que desenvolvem a rinite só na gestação ou piora a rinite na gestação. E existe também um tipo terrível de rinite, um tipo horrível de rinite, que é a rinite medicamentosa, que a pessoa faz o quê? Fica pingando remedinho de nariz. A gente vai falar, a gente vai abrir uns minutos especiais aqui para falar sobre esses remedinhos. Com certeza. Aproveito para te perguntar, você usa algum desses remedinhos, aqueles que você já se sente obrigado a utilizá-los, porque sem ele você fica sem respirar? Escreve lá no facebook.com/consulta ao doutor. Eu quero saber se você é escravo de algum desses remedinhos de nariz. E o pessoal relata, doutor, sente até o coração acelerar aí quando utiliza. E aí vai ao médico, pergunta se pode.
Aí o médico às vezes fala que não era para utilizar, né? Mas ele não consegue parar. Já já a gente fala qual o perigo de fazer uso contínuo desses medicamentos e qual é a alternativa para isso. Já já a gente abre aqui, o doutor trouxe algumas coisinhas para mostrar para a gente, todos com as marcas cobertas, porque a ideia é a gente falar do princípio ativo ali, né? Você vai conseguir identificar aí na sua casa, eu tenho certeza, aliás, se você é escravo de algum deles, você já sabe do que a gente está falando. facebook.com/consulta ao doutor, corre lá, escreva pra gente. Vou dar uma paradinha no nosso bate-papo, doutor, porque não importa qual época do ano nós estejamos vivendo, as pessoas sempre buscam, isso é uma tendência atual e é excelente que seja assim, as pessoas buscam mais qualidade de vida, saúde. A gente sabe que tem que fazer atividade física, doutor, inclusive já trago essa história da atividade física para quem sofre com esses problemas aí de alergias respiratórias, a famosa rinite, sinusite. A pessoa fica até mais cansada para fazer atividade, às vezes nem consegue. E vamos falar de natação, por rinite, não é? Com certeza. Não vamos esquecer desses detalhes aqui para falar. Mas vou dar uma paradinha para chamar a nossa repórter Jéssica Nunes. Ela tem dicas muito especiais, novidades. Ela conversou com um profissional, conversou também com uma praticante de atividade física. Jéssica Nunes, conta pra gente o que você apurou, a história de fazer o exercício aeróbico, a musculação. Será que musculação ajuda a emagrecer, Jéssica? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Denise. Você vai saber daqui a pouquinho, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em perder peso, a maioria das pessoas pensa que eu vou praticar atividade física de forma aeróbica. Eu vou pular muita corda, vou praticar bike, vou fazer corrida. Mas, na verdade, a musculação fica esquecida. Ninguém se lembra da coitada da musculação. Mas eu conversei com um profissional de educação física, o Célio Rodrigues, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre esse mito ou verdade. A musculação emagrece? Confere. Vamos direto ao assunto. Se eu quero emagrecer, eu posso fazer musculação? Musculação me ajuda a perder peso? Sim, ajuda, bem como a melhora do fortalecimento da musculatura e do condicionamento físico também. Mas, Célio, qual que é melhor? Aeróbico, exercício aeróbico, a gente se matar na bicicleta, na corrida, ou praticar uma musculação? O aeróbico e a musculação são importantes para todos os alunos, mas a nível de comparação, a musculação é mais importante. Por que a musculação é mais importante? Porque ela promove maior queima de gordura durante maior tempo. Ou seja, um aeróbico você vai executar durante 1 hora. Durante 1 hora, após a 1 hora de execução, ele vai reduzir a queima calórica. No caso da musculação, quando você executa a musculação, você tem maior tempo de queima calórica. Ou seja, para você recuperar a musculatura, você tem que recrutar gordura corporal para aumentar o volume da musculatura. E se a gente juntar os dois? Se a gente fizer tanto exercício aeróbico intervalado com a musculação, será que a gente tem um resultado para emagrecer mais rápido? Sim, seria bem interessante, é uma das procuras que os alunos têm aqui, a procura maior dos alunos é esses exercícios intervalados, ou seja, o que é um exercício intervalado? Você associa a musculação com uma parte aeróbica. Você executa 3, 4 exercícios simultâneos sem pausa para descanso. Aí você executa, você promove o aceleramento do metabolismo, ocasionando queima de gordura. E a musculação, ela é só levantamento de peso ou ela tem algo a mais? Levantamento de peso, não é só levantamento de peso, é autoestima, é qualidade de vida, é bem-estar, é saúde. Então, dá algumas dicas para o pessoal que está aí em casa. Quais são as dicas para fazer uma musculação com segurança? Com segurança, principalmente procurar um profissional da educação física, que é fundamental. Muitos alunos procuram exercícios via internet, conforme acham que a execução está certa, não é o correto. Procurar um profissional da educação física para ele ensinar os exercícios corretos, forma de execução. Principalmente é fundamental, não é só musculação, é alimentação. A alimentação é muito importante, porque a alimentação são 80% da sua perca de peso, a gente é 20%, mas é associado, é bem associado. Trabalhando juntos você pode perder peso, ter uma melhora da autoestima, da estética.
Isso aí, Dê. Eu encontrei uma aluna lá na academia bem interessante, porque ela é parecida comigo. Ela não gosta de fazer musculação, mas de pouco em pouco ela vai aprendendo a colocar essa prática de exercício na sua rotina. Confere. Carla, eu tô vendo que você tá suando a camisa. Conta pra mim, você sempre praticou exercício físico? Muito mais esporte do que só exercício físico, tipo academia. Fazia vôlei no colégio e na faculdade também cheguei a fazer. Academia, mais necessidade, né? Musculação, você nunca foi tão chegada? Só musculação, não. Se fizer só musculação, já me desanima. Eu preciso fazer um pouquinho de aeróbica, alguma atividade mais animadinha. E o seu treino é intervalado, então tem aeróbico com musculação? Graças a Deus. Senão eu não faria. Mas você acha que isso te ajuda, além de te motivar, te ajuda a perder medida também? Você sente que é dá mais resultado? Eu acho que sim, porque me deixa mais animada. Então eu pratico mais, eu venho mais, porque eu sei que não vai ser só musculação. E você acaba sentindo um pouquinho mais cintura e perna. Cintura e perna você sente bastante. E o braço, né? Tem que emagrecer o braço. É, eu também sinto bastante. E é importante a gente lembrar que o fortalecimento dos músculos é fundamental para evitar lesões de qualquer tipo de atividade, até mesmo para quem gosta de só praticar as aeróbicas. Não é mesmo, Denise? Ah, é verdade, também acho. E olha, você viu que dá para combinar ali os exercícios também, né? Então tem para todos os gostos também. Dá para praticar essa atividade física. Agora, Jéssica, eu não sei se você reparou, mas tinha tanta gente conversando no celular e mandando mensagem também. Devia estar conversando no WhatsApp, vendo o Facebook, estava fazendo alguma coisa ali na internet. E olha, falando no telefone, aí não dá, né? Os profissionais que vêm aqui falam pra gente que o nosso nível de exaustão durante o exercício, ele deve ser de tal forma que a gente não consiga falar, você não consegue conversar com a outra pessoa. Então, não passeio no shopping, que a gente gosta, né? Não é esse passeio. Eu acho que tá ficando muito fácil para esse pessoal. Eles têm que se concentrar mais, focar na atividade, É verdade, inclusive para otimizar esse tempo, né? A nossa maior desculpa não é a falta de tempo, então concentrar naquele momento ali. Gostei da tua reportagem, Jéssica. Muito obrigada, viu? De nada, qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada, boa tarde. Doutor, você viu, você reparou o pessoal mandando mensagem? Ele falando no celular, né? Não pode, tem que concentrar nesses momentos. A gente sabe que é difícil, mas é importante. Agora, quem tem rinite, sinusite, alergias respiratórias, no momento de crise, conseguem fazer atividade física? Tá lá tá na academia. A academia tem ar-condicionado. O ar-condicionado não tá na melhor manutenção possível. A pessoa vai se sentir incomodada, doutor? Na crise, realmente, a gente recomenda que a pessoa até repouse, porque muitas vezes, durante a crise, existe muito mal-estar, existe o nariz entupido, então a pessoa não consegue respirar direito, nem render a sua atividade esportiva. Agora, com relação à atividade física, existem lados que são positivos e lados negativos. Ué, como é que é? Exercício físico, tem exercício físico negativo para o alérgico? Pois é, gente, é o que a gente estava falando. Para os indivíduos que têm alergia respiratória, muito cuidado com natação em academia que tem cloro. E olha que a gente acha que é o contrário, que natação é sempre bom, não importa. A gente nem se preocupa com o que a piscina é tratada, Claro, né? O exercício da natação é maravilhoso, mas nós sabemos que o nível de utilização de cloro, e hoje as piscinas a maioria delas são cobertas, fica aquele cheiro de cloro, a pessoa entra, o olho já começa a arder, né? Nem entrou na água, o olho já está ardendo. Então, dê preferência para piscinas cujo tratamento da água não tenha cloro. Aí tem vários tipos, tem ozônio, tem outras coisas, mas enfim, quando for fazer uma atividade ou levar o seu filho, pergunte antes, tem cloro? Se tiver, não faça isso. E é o tipo da coisa que também a gente não vai ser enganado, que é um cheiro bem característico, né? É um incômodo, às vezes até para quem não tem nenhuma alergia. Mas posso falar uma coisa? Pode. Às vezes a gente é enganado sim, sabe por quê? É mesmo? Existem tratamentos de água que são mistos, um pouquinho de cloro, um pouquinho de não sei o quê. Então, às vezes a pessoa mistura, eu já vi academias... Então precisa saber mesmo. Precisa ter certeza. O cloro tem que ser zero. Zero cloro. Né?
Atividade em si é boa, Sempre. né, doutor? Por vários motivos. Além da questão do próprio corpo, emagrecimento, metabolismo, tudo isso, né? Mas vamos focar na alergia respiratória. O fortalecimento torácico e abdominal faz com que a pessoa tenha mais força para respirar se ela estiver numa crise ruim. Doutor, asma é um tipo de alergia respiratória, não? Sim, a asma é uma alergia respiratória cuja chama asma ainda? Asma e bronquite é a mesma coisa. As pessoas confundem, né? Porque as pessoas falam de tal forma que parece que bronquite é menos, asma é mais grave. Não. Bronquite ou asma, a mesma definição. O que acontece é que a asma ela é mais focada nos pulmões, enquanto que a rinite, a sinusite, a laringite, faringite também são mais na parte alta. Mas um dado interessante aqui, 80% dos pacientes que têm asma têm rinite também. 20% dos pacientes que têm rinite têm asma. Mas então, muitas pessoas que têm asma usam bombinha ou tratam e fica chiando, tem que lembrar que precisa tratar o nariz, porque às vezes a pessoa respira pela boca, respirando pela boca o ar não é aquecido, não é umedecido, não é filtrado, ele não está pronto para ir para o pulmão, então piora a asma ou dificulta o tratamento dela. Deixa eu aproveitar para abordar, você falou do aquecimento então do ar, né? Os pelos que a gente tem no nariz servem para aquecer esse ar ou não tem nada a ver? Os pelos são para filtrar partículas grandes. Então, por exemplo, você vai lixar uma madeira, aí as partículas ficam paradas, né? Mas lá dentro nós temos outros cílios que são invisíveis. Eles são muito pequenininhos e ficam revestindo a mucosa toda do nariz e vão mobilizando aquela secreção, que é normal, que é uma coriza de todo mundo. Mas é importante também falar, muitas pessoas cortam os pelos e se machucam com a tesoura. Eu já vi nariz parecendo melancia, ó, desse tamanho, que a pessoa foi lá. Porque às vezes a pessoa está com pressa, está preocupada, está nervosa, está discutindo em casa. Ao invés de aparar a parte externa, foi lá... Isso, a pessoa vai lá, corta, machuca. Cuidado. Doutor, a gente vai falar de tratamento e desses cuidados todos e qual deve ser o acompanhamento. Mas deixa eu abordar com você a parte das crianças. Então, vamos imaginar num lar onde existe um gato, um cachorro, animais, bichos, essas coisas fofas que a gente ama dentro de casa. E naquela família, tá sob controle. Ninguém tem asma, ninguém tem alergia, ou pelo menos não é algo excessivo, né? Enfim. E aí vem um bebezinho que a gente não sabe se no DNA dele vai ter essa propensão aí a alguma dessas alergias respiratórias, né? Ninguém vai se desfazer dos animais, né? O ambiente vai continuar ali, propenso a isso. Dá para conviver ali? A mãe e o pai, né, eles devem buscar já essa informação sobre isso, porque hoje em dia a gente tirou bichinho de pelúcia, muito já se fala sobre as cortinas, em casas onde já há uma tendência ali, nem tem mais isso, hoje é tudo diferente, carpete, não usa mais, né? As pessoas vêm tirando. Mas um bebezinho onde no lar até então não tinha nada, de repente vem um bebezinho aí que... Eu vou contar uma história muito engraçada. Fato real, viu? Aconteceu na minha sala do consultório. Conte. Veio um casal, uma senhora e um senhor. E a moça tinha muita rinite, né? A senhora tinha muita rinite e tal. Aí eu perguntei se tinha cachorro em casa. Ela falou pra mim assim, doutor, tem cachorro, mas eu adoro o meu cachorro. Eu tiro meu marido, mas eu não tiro meu cachorro. Aí o marido olhou e falou, o que é que você tá falando? É isso mesmo, aí começaram a brigar na minha frente. Então, isso aconteceu de verdade. Então, é como você tá falando, quem é que vai tirar o bichinho? Não dá, né? Então, a questão é que tudo é uma média. Em primeiro lugar, nós temos que afastar tudo o que a gente pode. O que a gente pode? Afastar a poeira, não ter carpete. Muito cuidado, sabe com o quê? Com aqueles móveis todos desenhadinhos, que a pessoa tem, às vezes, a cama linda, né? Toda, né? A cabeceira cheia de enfeitinhos, cheia de pó. Não dá.
brinquedinhos, principalmente meninos, crianças, tem um monte de carrinho, robozinho, que às vezes ele não brinca, enche de pó. Aquelas Então, prateleiras cheias de coisinhas. Isso, especialmente coisinha pequena que não dá para limpar, né? Então, tem que tirar todas essas coisas. O quarto de um alérgico tem que ser feio. Tem que ser parede, teto, a cama ali. Simples. Simples, onde possa limpar, né? E, com relação a cachorro e gato, como é que a gente faz? Recentemente, a gente sabe que o pelo de cachorro e gato não faz tanto mal assim quanto a gente imaginava, tanto quanto a poeira e o mofo. Então, mofo, umidade e poeira é muito pior. Obviamente, se for um apartamento, dê preferência aos cachorros que não soltam tanto pelo e que tenham pelo mais curto. Outra questão que a sociedade praticamente já incorporou é que agora o cachorro toma banho toda semana. Antigamente o cachorro era mais largado, né? Os nossos pets não tinham tanta higienização quanto tem hoje. Então, o banho semanal, pelos curtos, cachorros que não soltam tanto, cachorros ou gatos que não soltam tanto pelo, não tem problema nenhum. Naturalmente, evitar que o cachorro ou o gato frequentem o quarto de dormir. Perfeito. Brincar na sala, brincar na cozinha, na areazinha, não tem problema. Por que o quarto de dormir? Nós passamos 1/3 da nossa vida no quarto de dormir. A gente não dorme 8 horas por dia, em média? Sim. Então, o dia não tem 24? 1/3 do nosso dia está lá. É onde a gente mais fica, especialmente dormindo. Então, muito cuidado. Cachorro e gato não tem tanto problema, desde que o pelo seja curto, a higienização seja frequente do animal e que não frequente dentro do quarto. Dormir com o cachorro e gato em casa? Isso que eu ia Nunca. falar. Aí De não jeito dá nenhum. mesmo. Não. Aí Não, já é... não vai se desfazer do cachorro, do gato, mas de repente tirar ali, se é uma família onde as pessoas dormem no mesmo quarto, né? Aí nesse caso teria que trocar o lugar de dormir do cachorro e do gato. Não mas, pode. Isso é fundamental que a gente consiga entender que o que depende da gente, a gente deve fazer sim, porque a pessoa sofre, né, doutor? Você falou também muito bem, o que depende do paciente, o médico não tem como fazer, o médico tem como orientar. Eu explico se a pessoa vai ou não fazer. Sabe que muitas vezes eu falo, eu não vou na sua casa passar pano no seu quarto. Você tem que fazer isso. Ai, doutor, mas é difícil. Ah, mas a menina lá, ela não faz. Ah, então tá bom, então mais um remédio para você. Né? E olha que é difícil mesmo, mas precisa fazer e é possível que se faça, né? Agora, Claro que sim. Lógico que se hoje os seus móveis são dessa forma, conforme a gente vai trocando ali, dá para buscar um que tenha menos frufruzinho para que a gente possa limpar de maneira mais rápida, porque o pó chega, só que a gente tem que tirar. Tem telespectadora na linha, é a Helena de Curvelo, Minas Gerais. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Helena. Fica à vontade, o doutor Jamal já te ouve. Pode fazer sua pergunta. Tá. Doutor, eu fiz vários exames e eu perdi o cheiro, o olfato, o odor, eu não sinto cheiro de nada. Entendi, Então, Helena. o médico me deu uma medicação, 3 tipos de medicação. Eu gostaria de saber se eu tenho esperança, se eu consigo, com essa medicação, eu consigo voltar a sentir o cheiro novamente. A grande maioria dos pacientes, Helena, a gente consegue tratar a ponto de voltar a sentir o cheiro. Por quê? Porque nós detectamos se a pessoa tem um desvio de septo, uma carne crescida, às vezes pólipos no nariz. Fica ligadinha que daqui a pouco eu vou mostrar um exame que chama nasofibroscopia. Você chegou a fazer uma endoscopia que entra no nariz? Helena, você fez esse exame? Não, esse... Ah, fiz. Fez, que colocou no nariz? Colocou no nariz. Isso, esse exame é muito importante. Aí o que acontece? Se o exame não detectou essas alterações, o tratamento clínico deve sim te ajudar. A grande maioria dos pacientes a gente consegue sim reverter a situação e voltar a sentir cheiro. Obrigada, Helena. Um beijo pra você, pra todo mundo de Curvelo, Minas Gerais. Doutor, que aflição, né? É ruim muito perder ruim. o olfato. Sim, porque junto com o olfato a pessoa perde o quê? O paladar. E aí é ruim, né?
Vamos fazer o seguinte, vamos preparar para ir para o intervalo? No próximo bloco, o doutor vai mostrar esse exame aí, como ele é feito, para que ele serve. São tantas coisas bacanas para a gente falar no próximo bloco. Vamos fazer assim? Depois a gente mostra. Isso. Olha só. Depois nos tratamentos a gente vai falar, dos tratamentos, né? E eu fiz a pergunta para você responder lá no facebook.com/consulta ao doutor. Você utiliza esses remedinhos aí de colocar no nariz e se sente dependente dele? Então, você acha que... Até você classifica como um vício. Denise, sou viciada nesse remedinho e não posso ficar sem. Meu coração já acelera, e tanto quando eu utilizo, quando eu não tenho mais o remedinho. Não sai daí, então, que no próximo bloco, daqui 3 minutinhos, Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista, vai explicar tudo pra gente. A gente se vê já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre alergias respiratórias. Quem tira as nossas dúvidas é o médico otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Doutor, a gente está aqui paramentado, tem um equipamento aqui que é caríssimo. Estamos muito bem acompanhados aqui, doutor. Com certeza, trouxemos especialmente para vocês entenderem. Lógico, né? Lógico, é bom. Nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer, né? Porque a gente não precisa, às vezes, fazer o exame, a gente não conhece, não sabe que tem, não sabe como faz. E não sabe o que o médico está olhando lá dentro, não é? Isso é que é o mais legal. Não é bacana? Né? Às vezes eu até pergunto. É legal porque eu até pergunto às vezes, mas o que você consegue olhar aí nesse exame, né? E o médico dá uma verdadeira aula, assim como vocês vão ter essa aula aqui hoje no Consulta ao Doutor. Para começar, que aparelho magnífico é esse, doutor? Esse aparelho chama nasofibroscópio. Ó, esse aparelho aqui, ele tem uma fibra ótica que vem até ele. Eu posso acoplar aqui uma câmera ou eu posso olhar o exame. E tá vendo aqui que ele é fininho? Vocês conseguem ver aqui na minha mão? Né? E olha como ele mexe a ponta. Eu tô mexendo uma mão, ele tá mexendo a outra. Ó, ele tem a luzinha na frente, né? A luz. Olha uma aqui, lanterninha. E aí quando vem criança, sabe o que eu faço? Eu falo assim, oi, tudo bem aí com você? Aí a criança já dá risada. Então já ajuda um pouquinho. Criança também faz esse exame, doutor? Faz, esse aparelho é muito fininho e a gente consegue usar ele. Então, para que serve esse exame, né? Vamos entender primeiro aqui no nosso modelo o que tem no nariz que pode gerar uma piora nos problemas alérgicos. Porque muita gente chega e fala assim, ai, doutor, eu trato, não aguento mais. Isso é que é interessante, isso é muito interessante. Eu não aguento mais. Eu faço tratamento, eu tô fazendo, não resolve. Eu faço direitinho, doutor, o senhor fala, eu faço, mas eu não melhoro. Então, qual que é a situação? Será que a pessoa não tem uma alteração que não permite o tratamento? Por exemplo, desvio de septo, que é o ossinho do nariz. Às vezes o ossinho do nariz está torto. Aí a pessoa fala assim, mas meu nariz é retinho. Não. Às vezes é lá dentro, não dá para ver o nariz torto. Às vezes o nariz é torto só por dentro. Outra questão que pode acontecer, as carninhas do nariz que chamam conchas nasais podem estar aumentadas. Ou uma outra carninha. Todo mundo conhece, já ouviu falar, a carne esponjosa, que é a tal da adenoide. Vamos ver aqui no modelo como é que funciona? Vamos sim. Ok, então, depois da entrada do nariz, nós temos a fossa nasal, que a gente chama. Muitas vezes, estas carnes que se chamam conchas nasais estão aumentadas. Se elas estiverem muito aumentadas, então o que vai acontecer? Vai entupir o nariz. Gente, olha aqui, ó. Aqui é o dorso do nariz. Aqui que a pessoa acha que se tiver torto, a pessoa não respira bem. Às vezes ela tem um desvio só aqui, então não aparece aqui. Muitas vezes o nariz bem bonitinho tem um desvio de septo ou uma carne crescida. Então, a nossa respiração, o ar vem por aqui e vai descer, então, passa pelas pregas vocais, as cordas vocais e vai para o pulmão. E lá no fundo tem aqui cor de laranja uma região onde fica a tal da adenoide, que é a carne esponjosa. Se essa adenoide crescer, ela pode tampar o final do nariz.
Aí não só o ar não passa, como as secreções não passam também. Então, o exame é feito com... Geralmente a gente coloca um spray de xilocaína, às vezes nem precisa, pelo otorrinolaringologista. Às vezes não precisa de anestesia porque o aparelho é tão fininho, depende muito do colega, né? Eu, pessoalmente, costumo anestesiar sempre meus pacientes. A anestesia é só local, não é geral. Tá. Dura 15 minutinhos. Mas no consultório mesmo, No consultório mesmo, é muito simples, é um exame rápido, é muito rápido, né? Colocou o sprayzinho, aí a gente vem com o aparelho aqui. Olha só como o exame é feito, então. Aí o exame começa introduzindo pelo nariz. Independe da narina que você está introduzindo, o canal é o mesmo. Não, são narinas separadas. Todo Eu olho esse as caminho duas. é diferente. Ele é separado. Legal. Ele pode ter uma carne só do lado direito ou só do lado esquerdo. Então, ou das duas. Então, quando eu entro aqui, lembra que meu dedo consegue mexer aqui, Eu ó? lembro. Aí eu consigo ver, Passear, ó. Aí eu olho aqui. Ó, Helena, lá de Minas, o olfato é aqui em cima, ó. Então, muitas vezes, as alterações, o olfato é exatamente nessa região onde está a luzinha. Então, muitas vezes, tem uma carne crescida que não permite, então, que o ar chegue na região olfatória. Então, eu venho aqui com o aparelhinho, aí eu desço embaixo da carninha, aí eu venho aqui no meio, giro o aparelho para ver se a pessoa não tem uma sinusite. Olha como eu faço assim, ó, eu entro com o aparelho. Aí depois eu tô aqui, por exemplo, este molde aqui, esse paciente, ó, eu consigo passar então e ir para a garganta. Doutor, tá vendo? anestesia local, então. Local. Um sprayzinho suficiente. Sprayzinho e acabou. Então, esse paciente aqui, ó, tá vendo? Eu consigo descer, não é? Agora, como eu falei, o paciente pode ter a tal da adenoide, que é a tal da carne esponjosa, não é? E aí, olha a carne que eu trouxe aqui para vocês. Tchan, tchan. Parece uma carne, mas não é uma carne. Isso aqui é um algodãozinho vermelhinho. Tá. E esse algodãozinho, ele simula a adenoide. Vamos colocar ela no nariz? Vamos. Agora, esse nosso molde vai ter uma adenoide, ó. Então, tá aqui. Opa, o molde quer cair, mas eu não vou deixar. Certo? Então, o que acontece aqui? Olha aqui, essa pessoa tem adenoide, aí a pessoa fala, minha rinite não melhora, eu não respiro, durmo sempre de boca aberta, ronco à noite. Aí o médico, deixa eu olhar aqui, tchan, olhei aqui, procurei. Aí ele chega aqui, meu Deus, olha o que tem aqui. Obstruído. Não consigo passar, gente. Olha aqui, ó, bateu. Não consigo. Deu para ver? Ó. É assim que é feito o exame. Aí o que acontece? Essa pessoa não vai respirar bem, ela não vai ter, então, a drenagem correta das suas secreções e vai piorar o tratamento, não vai conseguir tratar. Então, este exame aqui, gente, ó, ele é muito importante, chama-se nasofibroscopia, óbvio. Tudo é o critério do médico. O médico indica ou não o exame, né? Lógico. Mas é um exame muito importante. O aparelho é muito fininho, ele incomoda. Incomoda sim, eu não vou mentir, não. Mas incomoda pouco. E o resultado dele é muito importante para direcionar o diagnóstico e o tratamento. Rapidinho para fazer esse exame, doutor? Olha, vamos fazer como se fosse um paciente de verdade? Vamos. Ó, isso aqui é de verdade, gente. Tá. É essa velocidade aqui, ó. Eu entro aqui. Eu tô pensando que algumas pessoas podem ter um pouquinho de aflição, um pavor ali ó, estamos contando o tempo aqui, Tá. ó. Quanto deu aqui, ó. Né? Eu olhei aqui, aí eu venho aqui, é assim, ó. Cheguei aqui, vi a carne, tentei passar por baixo, por cima, não consegui, acabou o exame. Aí é do outro lado. Rápido, achei fácil. Rápido, gente. Aí, a pergunta que você fez, e criança, dá para fazer? Todas as idades a gente consegue fazer, mas às vezes tem que, né, segurar um pouquinho, é rapidinho, né? Mas o importante é sempre o valor que este exame vai dar para o diagnóstico e para o segmento. Agora, esse exame, então, detectou uma adenoide aí nesse paciente, doutor? Isso. E aí você vai tratar, então, a adenoide, você vai tirar a adenoide daí. Alguns pacientes precisam de cirurgia, alguns pacientes de tratamento clínico. Se a adenoide é muito grande, o que a gente faz? Às vezes tem que tirar mesmo.
se existe um desvio de septo muito grande. Vamos sentar lá, doutora. Vamos assim lá a gente olhar? Continua? Vamos. Aí a gente Vamos sentar continua, lá. mostra também. O doutor trouxe aqui tantas Isso, coisas pra vou gente desligar aqui. mostrar. O exame a gente já entendeu que ele é maravilhoso. Ele e é que importantíssimo, é um gente. instrumento maravilhoso para você conseguir diagnosticar ali o que o paciente Muito tem. importante. Porque a maior queixa das pessoas é: Denise, eu faço o tratamento, Com mas certeza. não melhoro. Às vezes tem um problema, então, como essa carne esponjosa, ou um desvio de septo, ou uma rinite. Gente, lembra que eu falei logo no começo que a alergia respiratória tem alguma coisa de fora que entra no corpo? Poeira, o mofo que tem os ácaros, pelos de cachorro e gato. Então, tem uma série de coisas, né, que entram no nariz. Então, gente, se existe uma estrutura que entra no nariz, o primeiro tratamento da rinite é evitar essas situações todas. Mas, mesmo assim, eu não consigo evitar poluição. Então, Bem que a gente queria, né? A gente quer, mas Bem não que a consegue. gente queria, mas não dá. Qual é o segundo tratamento, então, mais importante para a rinite alérgica? É limpar o nariz e não deixar com que essas estruturas fiquem dentro do nariz. Como que a gente limpa o nariz? Já você me fala como é que a gente limpa o nariz. Porque é muito legal. Muito legal falar isso. E hoje a gente tem muitos instrumentos. Ah, Denise, mas eu não vou conseguir comprar. Você vai falar aí de algumas coisas que eu não tenho acesso. Vou falar uma novidade, hein? Não tem acesso. Vou falar uma novidade muito legal, hein? Muito bacana. Estou super aberta para ver essa novidade aí do Dr. Jamal. Vamos atender uma telespectadora que está na linha? Fala conosco de Mato Grosso. É a Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Denise. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo jóia. E você, Adriana? Tudo bem. Graças a Deus. Assisto sempre teu programa, viu? Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Fica à vontade. Pode perguntar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adriana. Aqui em São Paulo tá chovendo. E aí? Aqui tá um calor, doutor, insuportável. Mas também, né? Olha onde você mora, né? Aqui é 45 graus direto. Pelo amor de Deus. E o Tô tempo no ar aqui seco, bem né? gelado pra suportar o calor aqui. É verdade. Fala Ô, pra mim a doutor, sua pergunta, Adriana. Tá, a minha filha, ela estava tendo muito caso de rinite, né? Assim, quase todo mês, aquela aguinha escorrendo e tal. Aí eu fui até São Paulo, interior de São Paulo, levei ela num otorrino, ela fez esse exame aí que o senhor acabou de mostrar. Isso, Legal. Nasofibroscopia, ele chama. Isso, e o doutor detectou um pólipo nasal. Ah, tá vendo? Eu falo que pode ter. Isso. Aí, eu queria saber, doutor, se ele passou um tratamento, se só com isso vai ser eliminado, porque ela estava tendo muita rinite, assim, quase todo mês. Ele passou o medicamento, eu não vou falar o nome, é aquele nominho que fica embaixo, é prednisolona, por 15 dias, 5 dias 3 vezes ao dia, 5 dias 2 vezes ao dia e 5 dias 1 vez ao dia. E passou também um outro medicamento, um antialérgico e um outro para o nariz, que tem aquele nominho embaixo, budesonida. Budesonida, isso. Então, eu Qual a queria idade saber... da sua filha? 14 anos. 14 anos, entendi. E esse do nariz, ele mandou passar por 60 dias. Se só esse tratamento já some esse pólipo? Então, a sua pergunta, ela também vai esclarecer a dúvida de muita gente, Adriana. Obrigado por perguntar. Veja bem, pólipo é considerado um tumor benigno. Benigno significa não é câncer, não vira câncer, nunca se transforma em câncer. Mas, pelo fato de ele ser uma lesão, um tumor benigno, é como se fosse uma verruga dentro do nariz, vamos dizer assim, a chance do tratamento clínico fazer desaparecer o pólipo é uma chance muito pequena. Mas não tem problema conviver com o pólipo? Na verdade, tem. Porque mesmo sendo benigno, o que ele faz? Ele tampa a respiração. Obstrui. Então, ele obstrui a drenagem das ser que seja secreções. necessário. É necessário avaliar o caso, o otorrino está acompanhando, com certeza ele está dando um tratamento, talvez para diminuir, para murchar. Mas os pólipos, em geral, têm um tratamento cirúrgico e hoje em dia as cirurgias, se verdadeiramente necessário, no caso da sua filha, são muito seguras, é tudo com vídeo, com endoscópio, é tudo feito com pinças especiais. Certamente o nosso colega otorrino vai cuidar muito bem da sua filha. Obrigada, Adriana. Um beijo para você, para sua filha também. Boa sorte aí nesse tratamento. Agora, doutor, o tempo seco, ele colabora com essas alergias também? Muito se fala, né? A gente sofreu aqui um tempão com um ar muitíssimo seco.
em colocar as toalhas molhadas nos cômodos, as bacias, né, que são melhores. A gente aprendeu aqui no consultório, doutor, melhores do que baldes, que tem ali a boca menor, né, as bacias. Quem tem a oportunidade de ter os umidificadores de ar, né, isso ajuda. Existe um limite, porque você não pode umidificar demais esse ar a ponto de você mofar, de repente, as coisas, né? Queria que você explicasse um pouquinho se o tempo colabora. Bom, em primeiro lugar, na época de clima seco, você pode jogar um caminhão de água na parede do seu quarto que vai secar, porque o ar está tão seco, então não mofa. Nas épocas de clima seco, não mofa. Pode usar tranquilamente os umidificadores, bacia. Eu prefiro até mais toalhas úmidas, porque a área de evaporação é maior ainda, né? Mas, enfim, lembra que eu falei que dentro do nariz também tem uns pelinhos? Lembro. Esses pelinhos, eles empurram a secreção normal, que é o catarrinho que todo mundo tem no nariz, certo? Quando esse clima está muito seco, este catarro tem uma tendência a ressecar. Aí eu vou falar um negócio meio nojento aqui, mas todo mundo sabe, né? Catarrinho, quando ele é grosso, ele não é grudento? É difícil de tirar, não é? Então, dentro do nariz também, os pelinhos não conseguem tirar. Quando é coriza, a coriza escorre rápido. Quando é catarro grosso, ele fica parado. Então, lá dentro, na época do clima seco, vai ficar o catarro grosso, seco, parado. Aí as bactérias e os vírus falam, uau, este aqui é um lugar legal para eu me desenvolver. Então... Por isso que tem que lavar. Por isso que tem que lavar, sempre hidratar, tomar mais líquido, mas a hidratação local também é fundamental. Como é que a gente faz isso, doutor? A gente faz assim, classicamente, a gente sempre usou o conta-gotas. Não é assim? A gente pegava aqui, ó, aí a gente jogava aqui, não é isso? Isso mesmo. Aí eu pegava e jogava isso aqui. Classicamente sempre foi isso aqui, não é? Agora é assim, gente, ninguém merece, né? Pingar remédio no nariz assim, tchum, vai pra garganta, tem um gosto ruim. Criança, então, odeia, é muito chato. Aí, mas, enfim, é muito útil ainda, claro que sim. Tem Esse pode. Pode. Soro fisiológico, sempre. Não pingue remédios que tem aqueles vasoconstritores que a gente vai comentar já. Então, soro fisiológico sempre pode, qualquer idade, gestante, idoso, bebê, recém-nascido. Esse aqui é interessante para recém-nascido, para bebezinho, porque ele é tão pequenininho que a gente não consegue aplicar os outros às vezes. Então, o que eu falo sempre? Tira a tampinha, pega o frasquinho, coloca no micro-ondas para aquecer um pouquinho. Todo dia de manhã você troca esse líquido, aquece, aí pinga no narizinho do bebê. Ok? Pode pingar toda a troca de fraldas, que é para ir umedecendo o narizinho do bebê. Aí, para crianças maiores e adultos, a indústria lançou esse sprayzinho aqui, que é assim, ó, tá vendo? Vamos olhar o estúdio aqui? Vamos olhar o estúdio, gente? Isso. Vamos olhar o estúdio aqui, ó. Vamos olhar aqui. Vamos olhar tudo aqui, ó. Vou jogar água aqui. Ok, aí, sorinho, legal, né? não é? Bacana. Isso. Mas e se eu for pingar assim, ó? Aí, o que acontece? Olha lá, ó, o que aconteceu? Acabou. Tá. Porque, na verdade, ele não acabou. É que ele não consegue pegar daqui de cima. Aí, se eu virar assim, eu consigo de novo. Muito interessante, muito legal. Mas aí, gente, a indústria farmacêutica... Evoluiu. Não mostra ainda. E lançou o mais legal. Uma coisa diferente, Vou esconder. que é mais legal, mais prático. Porque hoje o que a gente busca é a praticidade. É o que vai resolver ali o problema, o que vai ser melhor. Evoluindo. E tem de todas as marcas. A gente não está falando de nenhuma marca aqui. Já a gente fala. E você que está em casa, respondeu lá a perguntinha? facebook.com/consulta o doutor. Você se sente viciado em algum remedinho de nariz? Não é o soro fisiológico que a gente mostrou até agora, não. Porque esse pode, tá? Já o doutor responde se soro fisiológico tem data de validade. Como é que... Tem gente que fala para pôr na geladeira, mas que precisa usar em tantos dias. Já o doutor vai responder. São 3 minutinhos, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje fala sobre alergias respiratórias.
vou ler suas perguntas lá no facebook.com/consulta ao doutor. Escreva para nós se você utiliza aqueles remedinhos de nariz e que você já sente que é um vício. Você não consegue fazer uma apresentação no trabalho sem utilizar, você não consegue trabalhar, utiliza até antes de dormir e já sente até o coração acelerar. Será que esse remedinho faz mesmo o coração acelerar? O doutor vai falar daqui a pouquinho. O doutor Jamal Azam, meu convidado hoje, médico otorrinolaringologista. Agora, antes de falar desses remedinhos que não devem ser utilizados, o doutor está falando sobre o soro fisiológico. Ele é vendido, tem o sorinho da lente, Isso. que também pode ser utilizado para lavar o nariz. Qualquer soro fisiológico. E tem os outros, que tem outros nomes comerciais, tantos, que você pode escolher. Agora, esse último aí, ele traz uma novidade, que ele é de fácil aplicação. Você disse que ele é melhor para fazer essa limpeza. Isso. Este novo tipo de apresentação chama-se spray de soro fisiológico com jato contínuo. O que significa, então, o jato contínuo? Quando você vai pingar a gota, você jogou aquela gota, ela escorrega, mas ela não limpa todo o nariz. Quando você usa outra apresentação, muitas vezes você não consegue aplicar de ponta cabeça, tem que ficar fazendo assim várias vezes. Às vezes, num movimento desses, pode machucar um pouquinho. A indústria farmacêutica lançou isso aqui. Como eu disse, tem várias marcas, né, gente? Então, tem várias marcas, isso pode ser... você pode escolher, dê preferência aos sprays de soro fisiológico de jato contínuo sem conservantes. Ótimo, porque tem conservante também? Existem apresentações de soro fisiológico com conservante. Tá. Então, você vai procurar um spray de jato contínuo, então, sem conservante. Aí, como que ele é? Ele parece, gente, um spray de tipo um spray de desodorante ou de inseticida. Enquanto você estiver apertando, ele vai estar borrifando soro fisiológico puríssimo, limpíssimo dentro do nariz. Vamos borrifar aqui? Vamos. Cadê a Dona Elzinha? Dona Elzinha, eu vou molhar tudo aqui para a senhora, Dona Elzinha. Vou mostrar para a senhora como é que é. Olha aqui, ó. Eu aperto aqui, olha aí, ó. Olha que bacana. Eu tô apertando, enquanto eu não tirar o dedo, ele está apertando o soro fisiológico. Muito bom, jato certo? bacana. Legal? Aí o que acontece? Se eu quiser pingar de ponta cabeça, olha lá, ele também faz de ponta cabeça, ó. Muito bom. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai aplicar no seu nariz, ela pode fazer assim, ó, para cima, para baixo, para cá, para lá. E este movimento, ele vai limpar o nariz inteiro. E ótimo, porque... Entendeu como é que é? Melhor do que o que a gente tem contato no conta-gotas, né? Ele tá aí dentro, só Vamos mostrar sai. de novo? A gente consegue no modelo? Pode mostrar. Olha aqui como é que é, gente. Vem cá. Vem aqui ver como é que é. Eu coloco o spray aqui. Vamos ver se consegue ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou borrifar, ó. Gostei, ele vai hein? mostrar, ele vai molhar todo o nariz aqui, ó. Tá vendo? Então ele molhou todo o nariz. Certo? Se eu fosse jogar a gotinha, ela ia escorrer só num pedacinho. Mas eu tô aqui borrifando todo o nariz. Gostei, certo? doutor. Olha lá, aí ele escorreu, ele limpou. Ele vai limpar toda a região do nariz. O legal é que esse quase independe da nossa vontade de fazer com que o líquido chegue no lugar certo, Ele né? vai borrifar. Os demais, a gente precisa fazer aquela força, nem Isso. sempre a gente Você falou bem, consegue. esta força do jato já é o suficiente para empurrar as secreções também. Sabe que eu Então, adorei, isso né? é muito bacana. Tem várias marcas, gente. Você peça o spray de soro fisiológico em jato contínuo. Aí você fala, mas o soro fisiológico é tão baratinho, esse aí é um pouquinho mais caro. Bom, na verdade, tudo depende do grau de intensidade da doença, mas, sem dúvida nenhuma, se você for usar o melhor, use spray de soro fisiológico em jato contínuo sem uma solução sem conservantes. Agora, esse jato é forte demais para um bebê?
Não, ele pode ser usado Pode em ser bebê, com certeza. Ótimo. Ele não é forte, pode ser usado em gestante, pode ser usado em idosos, na gripe, no resfriado. Porque não é um remédio. Ele não é, ele é soro fisiológico. Soro fisiológico. Aqui só tem soro fisiológico. Então, o que é bacana, gente? Ah, mexeu com cloro, foi fazer uma limpeza, lixou a parede, ou então foi fazer aquela terminal, né, em casa, né, que dá aquela, tira tudo, vira tudo de ponta cabeça. Aquela limpa, faxina. aquela faxina grande. Então, isto vai limpar o nariz. O que é importante é limpar o nariz para tirar as estruturas que estão irritando a poeira, os ácaros, a poluição, aqueles cheiros fortes que podem ficar dentro do nariz, ele vai limpar. Vocês entenderam como que é, só falta fazer, né? Porque aí ajuda muito a diminuir todos os sintomas da rinite alérgica. E as pessoas perguntam, ah, mas quantas vezes por dia eu posso usar isso aqui? Quantas vezes você quiser. Ótimo. 1, 2, 10 vezes, Ótimo. pode 10 vezes. Isso é de acordo com a necessidade, de acordo com o grau do estímulo, mas para quem não mexeu com poeira, não mexeu com nada, pelo menos 2 vezes por dia. Então, o que eu falo para vocês? Antes de dormir deve dar um alívio, né? O segredo é esse. Eu falo, todo mundo escova o dente de manhã e de noite? Sim. Então, escovou o dente, jogou o spray no nariz. Escovou o dente à noite, jogou o spray no nariz. Todos os dias faz parte da sua higiene a partir de hoje. Adorei. Doutor, agora, e aquele soro fisiológico que a gente usa para as lentes de contato? Eles podem ser utilizados, você falou, para também lavar o nariz, né? Pode sim. Agora, ele tem data de validade? Depois de aberto, porque ele fica em contato com o ar, né? Ele perde ali algo que seria bom manter, que no caso que a gente tem, especialmente nesse último aí, que é o spray contínuo? Então, a sua pergunta é ótima. Antigamente, as gotas, elas tinham conservantes. Por quê? Exatamente para durar mais tempo, né? Então, o ideal é, você pode usar o soro fisiológico, se você ou desejar, né, optar por isso. E mantenha o soro fisiológico, então, na geladeira. E quando você for usar o soro fisiológico, você aquece ele um pouquinho antes no micro-ondas. Só que soro fisiológico para lavar o nariz, você usa muito. Então, certamente a validade do fabricante vai ser muito longe do período que você vai usar. Deixou na geladeira, quando vai usar, aquece um pouquinho o que você for usar. Ah, mas não usou tudo. Pode devolver, não tem problema, não vai estragar. Não tem problema Para fazer nenhum. essa limpeza, então tá perfeito. Porque É ótimo. Pro oftalmo, para lavar a lente, já não serviria mais depois que fica um aí tempo em não, contato. é diferente. Agora o nariz... Usa para ele lavar já- o nariz. Isso Maravilha. mesmo, maravilha. É bom Adorei. demais. A melhor coisa que você pode fazer, lavar o nariz com soro fisiológico. Agora, quem está em casa e utiliza aquele remedinho, a pessoa já acha que... A pessoa fala, eu sou viciada, a pessoa Sim, fala. Eu, sim, graças muito a comum. Deus, não utilizo esses remedinhos. Mas quem usa, conta que é um alívio maravilhoso. Eu quero saber se Isso. pode ou não. Aliás, já vamos focar aqui, porque o doutor vai posso virar... pegar ele na mão? Vamos Pega na ver mão, se pega a na gente mão. consegue Pega nessa na mão. câmera aqui, ó. Olha só, o doutor tem uma Tá vendo? surpresa aí para Ele tem uma falar se surpresa. pode ou não. Então é assim, remedinho de nariz, não é? Isso. Ah, eu pingo... Ah, todo dia esse remedinho de nariz, né? Remedinho de nariz? Olha aqui você em casa, olha aqui o que é o seu remedinho de nariz, ó. Pode. Sabe o que é isso? Uma caveira. Não pode, sabe por quê? Vicia, cai no sangue, pode dar hipertensão arterial, arritmia, taquicardia, A pessoa relata, meu coração fica acelerado quando eu utilizo. perfuração do septo, sangramento, ardor, dor no nariz. Essas são só algumas das consequências de usar cronicamente o vasoconstritor. Não pode. A gente Não sabe que é um pode. vício. Conta pra gente como é que desmama o uso, então, de um medicamento como esse. Em primeiro lugar, entender por que a pessoa viciou. Porque, em geral, a pessoa viciou porque ela tem um problema. Ou uma concha nasal aumentada, ou um desvio de septo, ou uma adenoide. As pessoas não se viciam à toa. Eu não culpo quem se vicia com esse remédio. É que ele está tentando aliviar. Só que ele está tentando aliviar alguma coisa. Então, o primeiro mecanismo para desmamar esse remédio é saber por que ele está usando. Em geral, não é só o vício por um hábito. E se for assim, a gente trata com remédios, a gente cuida direitinho. Perguntinhas. A Graça Santos diz que mora em Fortaleza, Ceará.
numa cidade que se chama Ubajara. Diz que esse assunto interessa a ela demais, porque ela foi para um rio e começou a ficar rouca. Depois uma tosse seca sem parar, o peito um chiado, falta de ar, ela sente. O médico disse a ela que foi do ar-condicionado. Pode ser. A cabeça dela parece cheia de água, ela disse. Já faz mais de um mês, não fico boa. Pode ser algum problema aí que o otorrino possa resolver? Com certeza, Graça. Me parece muito, através do que você está falando, que seja um quadro respiratório, é possível que seja realmente alérgico, e é possível sim que seja o ar-condicionado, porque nem sempre o ar-condicionado tem uma higienização dos filtros correta, higienização dos ductos. Muitas vezes o ar é muito seco e às vezes muito gelado também. Então, procure um otorrinolaringologista ou seu clínico geral e explique para ele que você não está evoluindo muito bem, mas certamente você vai conseguir resolver esse seu problema. E tome muita água, porque a água ela vai hidratar as secreções e facilitar, então, a limpeza dessas secreções e o soro fisiológico no nariz. A Marilete Teves diz que tem rinite alérgica o ano todo. O que fazer? Toma um antialérgico contínuo? Ela pergunta. Obrigada. Não, o antialérgico ele deve ser tomado para crises, com uma eventualidade, digamos assim. O ideal é que o seu médico mantenha você sem as crises. Então, o que você precisa fazer, como nós falamos hoje, higiene respiratória na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você precisa usar sempre soro fisiológico no nariz e fazer os tratamentos que, a exceção, são os antialérgicos. Eles são só para a crise. Então, não fique se automedicando, porque você vai ficar fazendo isso a vida inteira. Procure um otorrino. Com certeza. Ótimo. Vamos falar um pouquinho da sinusite. A gente falou da rinite e tem pergunta chegando sobre como é que diferencia a dor de cabeça, se é a sinusite, se é... E você trouxe um modelinho aí pra gente saber das estruturas, acho que pode ser bacana também, né? Vamos ver aqui esse modelo nosso aqui. Então, esse modelo aqui, ele está mostrando, então, como que é, né, a distribuição dos seios da face em um indivíduo normal. Então, nós temos o nariz aqui, né? E embaixo dos olhos, gente, na maçã do rosto, né, que a gente fala, olha o azul aqui, ó, desse lado e do outro lado, são cavidades que se chamam seios da face, sinus. Aqui em cima nós temos os frontais, né? Nós temos os maxilares que a gente mostrou. Mas nós temos isso também... que eu acho sensacional, tudo interligado. Aqui nós estamos vendo por trás, né? Então, os etimoidais, esfenoide, a região da adenoide, o canal que liga para o ouvido. Todos esses seios da face drenam as secreções para o nariz. Então, se o nariz estiver ruim, vai ter sinusite. Se você quer tratar a sinusite, trate também o seu nariz. Então, a sinusite, na grande maioria das vezes, é consequência de um problema de nariz. Perfeito. E não tem nada a ver rinite e sinusite? Sim, tem muitas a ver, vezes... é do nariz, às vezes vem junto também. Vem junto, o paciente começa com a rinite e depois ele complica com a sinusite. E observando essas estruturas, é bacana porque quem sofre com o problema relata a dor exatamente nesses locais que você... Não há dúvida. Agora, a diferença entre a dor de cabeça da sinusite e a dor de cabeça da enxaqueca ou outras dores de cabeça nem sempre é fácil diferenciar, mas em geral a dor de cabeça da sinusite, ela tem junto então o nariz entupido, catarro amarelo, esverdeado, às vezes catarro na garganta, gosto ruim, às vezes um cheiro ruim no nariz, tem pessoas que sentem. E muitas vezes, então, essa dor de cabeça, ela está naquela crise muito intensa, né? E o otorrino vai conseguir ajudar, com certeza, a diferenciar. Reginaldo Sina pergunta, diz que em dias frios o nariz fica entupido, coçando até sangrar. Garganta fica inflamada, ele quer saber se isso pode ser uma alergia respiratória, o que ele pode fazer para resolver esse problema. Tem que procurar um otorrino. Com certeza, Reginaldo, se você tem um problema no clima frio, é algo do ar, não é assim que a gente está falando? Grande chance de você ter uma rinite alérgica realmente e precisar de um tratamento específico. O melhor que você pode fazer é procurar um otorrinolaringologista.
Perfeito. Muitas perguntas chegando e é importante que cada um também siga o tratamento estabelecido. De repente o médico está tentando fazer um tratamento clínico ou está te ajudando naquela crise e depois vai propor para você um outro tratamento. Isso acontece, né? Porque na crise não vai operar, na crise não dá, ou dá para fazer? Em geral, não. Em geral, a gente estabiliza o paciente. Agora, sabe o que é verdade? Hoje eu atendi um paciente que falou assim, ai, doutor, eu sei que tem que fazer, mas eu não faço, não. Ora, pelo amor de Deus. Sabe o que eu falei pra ele? Ele falou assim mesmo. Eu falei pra ele, escuta, eu não vou na sua casa botar remedinho no seu nariz. Eu não vou na sua casa cuidar. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A saúde, ela depende muito do seu empenho, da sua dedicação. Claro que sim. Agora, nebulização ajuda, doutor? Vai fazer inalação? Isso ajuda? Todo tipo de soro fisiológico dentro do nariz ajuda, seja pingar, seja com spray, seja com jato contínuo. Cada um combina? Um ajuda o outro, digamos assim. Agora, as inalações só com soro fisiológico são sempre recomendadas, não tem problema nenhum. E aí, a mamãe pergunta, e meu filho? Doutor, meu filho não deixa de jeito nenhum, ele berra, ele grita. Ok, quando ele estiver dormindo, coloca lá a fumacinha com ele dormindo, não tem problema nenhum. Né? Débora Cássia diz que tem bronquite, usa bombinha direto. O que deve fazer para melhorar a respiração? Então, Débora, é possível que você tenha também uma rinite alérgica. Como nós dissemos, 80% dos pacientes que têm asma têm rinite também. Às vezes, por respirar pela boca, o ar não é bom para o seu pulmão e você não consegue melhorar da sua asma. Então, preocupe-se, claro, com o tratamento da sua asma, mas preocupe-se muito, muito com o seu nariz. Procure ver se o seu nariz não tem uma carne esponjosa, um desvio, uma sinusite, um pólipo, alguma coisa que esteja atrapalhando você. Ih, tem tantas perguntas aqui, não vai dar tempo da gente responder todas, não. Mas é importante lembrar você que está em casa, né, que as perguntas aqui, que quando elas ficam públicas, de repente até o doutor pode ir lá e responder, mas quando você manda mensagem particular, não dá, porque só a gente aqui consegue ler a pergunta. facebook.com/consulta ao doutor. Manda lá, porque as perguntas vão complementando aqui, né? Com certeza. Agora, eu recebo muitas perguntas todo dia aqui sobre repetidas vezes sinusite. Então, você tem sinusite sempre, né? Dá para fazer alguma coisa, doutor? Tem cirurgia da sinusite? Tem, com certeza, como eu disse, em primeiro lugar, cuidar do nariz. Higienizar o nariz todos os dias com soro fisiológico, cuidar dos aspectos alérgicos. Muitos pacientes têm, então, obstrução nos canais que drenam para o nariz. Muitas vezes, claro que são exceções, a gente precisa fazer uma cirurgia. Hoje em dia, eu insisto com vocês, as cirurgias são minimamente invasivas, são cirurgias endoscópicas, cujo pós-operatório é muito menos desagradável do que era antigamente. Então, as pessoas têm muito medo de usar aquele tampão dentro do nariz, né? Muito medo. Eu diria que a minoria das cirurgias, quase nenhuma cirurgia mais de nariz, se usa tampão, são poucas cirurgias que se usam tampão. Então, não tenha medo do tratamento, tenha medo sim da doença. Diz aqui, doutor, meu nome é Maria, meu filho vive com o nariz entupido, já levei ao médico, enquanto tomava o remédio, tudo bem. Depois passou. O tratamento, ele voltou a ter o nariz entupido. Isso não pode, de jeito nenhum. Alguma coisa está mantendo. Porque aí começa a respirar pela boca, né, doutor? Isso, fica até com uma característica facial. Alguma coisa está mantendo este problema. É necessário detectar o que está mantendo este problema e eliminar esta causa. Doutor, quem está em casa e não tem a oportunidade, de repente a pessoa não consegue chegar ao oftalmo. Para esse começo, um clínico geral vai dar um otorrino, desculpa, não consegue chegar ao otorrino. Um clínico geral vai dar essa direção aí? Com certeza. Ele quem primeiro passa no clínico geral, é ele que vai dar esse direcionamento? Com certeza. Se ele não tiver acesso ao otorrino, ele vai sim ser ajudado e muito pelo clínico geral. O ideal é o otorrinolaringologista, mas a gente sabe que no Brasil, muitas cidades, e nós estamos no mundo inteiro, o nosso alcance aqui da Rede TV é muito grande, nem sempre tem o otorrino disponível, então o clínico geral sim
vai poder orientar. E as perguntas são vastas, porque a gente consegue entender o sofrimento das pessoas que vivem com essas crises, né? Para encerrar, como eu até falei que é tudo interligado ali, né? Então, de repente, você tem um problema no nariz, de repente está na garganta, daqui a pouco está no ouvido e você não sabe mais o que fazer, né? Sinusite também afeta os ouvidos em graus mais elevados? Como é que funciona? Com Porque o ouvido é certeza. bem delicado. Quem já sofreu uma dor de ouvido sabe a dor que é, né? Com certeza. Então, no fundo do nariz, vou mostrar rapidinho no molde de novo. No fundo do nariz, lá atrás do nariz, tem os canais que vão para os ouvidos, né? Tem um canal que vai para o ouvido. Por isso que quando a gente desce a serra, a gente sente o ouvido tampado, assopra. Então, sim, quem tem sinusites repetidas pode ter problemas de ouvido. Então, é muito importante que cuide para que isso não complique. Porque, infelizmente, a sinusite pode complicar para 2 lugares muito graves. Não é comum, gente, não é um alarme geral, mas tome cuidado, porque já atendi vários casos em que a sinusite foi parar dentro do olho. A sinusite... Complicações muito graves. A sinusite pode romper um osso que separa o nariz do olho, entrar dentro do olho. Isso é raro, não é um alarme geral, mas cuidado, porque eu já vi vários casos, especialmente crianças. É só para não deixar passar, né? Não pode. Vai atrás da ajuda. E já tem também outros casos que a sinusite vai para onde? Para o cérebro. Sinusite pode dar meningite, abscesso cerebral. É só você ler na internet sinusite, você vai ver que isso é uma realidade. Muito cuidado. Então, são cuidados que a gente deve ter, né, para evitar que esse tipo de situação, que é uma complicação, aconteça, né? Claro que são casos crônicos, pessoas que não tratam. Ainda bem que não são tão frequentes. Sim, não são frequentes, mas existe. Não deixar passar, Não. para não acontecer isso com as pessoas que você conhece, com você, com sua família, enfim. Proteger aí, que é sempre bom. Dica geral, para encerrar o programa, tomar muita água. Sempre muita água. Limpar o nariz com o soro fisiológico. Sempre. Em suas diversas apresentações, com aquilo que você conseguir, com aquilo que você tiver acesso. No mínimo 2 vezes por dia. No mínimo 2 vezes por dia. Isso é mínimo. Aí precisa de disciplina também, bom, mas a pessoa vamos tem problema. conseguir, Claro né? que sim. E para qualquer pessoa, você falou quem tem Qualquer problema, pessoa. com a poluição, Qualquer quem idade. mora em cidades muito grandes, onde há muita poluição, a gente sabe. Chega no final do dia, você sente um peso. Mas às vezes aí. interior também, épocas de queimadas, Perfeito, que são menos comuns, mas existem. Épocas de climas secos. Alguns têm alergia a alguns tipos de planta, então tem que tomar muito cuidado. E procurar o otorrinolaringologista, que é um daqueles médicos, um daqueles especialistas que a gente tem que ser amigo. Com certeza. Para que você visite eles de tempos em tempos, porque tudo muda tanto, né? E nossa parte respiratória também não seria diferente, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi um prazer te receber aqui. Doutor Jamal Azam, Denise. é médico Obrigado a otorrino. vocês. Adorei, sempre muito esclarecedor. Imagina, muito obrigado. Para você que está em casa, quer saber mais sobre o nosso departamento comercial, quer saber como é que anuncia aqui no Consulta ao Doutor ou em qualquer outro programa da HIT, então curte lá, facebook.com/HITTV Comercial, facebook.com/HITTV Comercial e segue no Instagram, @HITTV Comercial também. Para saber como é que funciona, ficar ligadinho aqui no departamento comercial também. Dá uma curtida lá, compartilha com seus amigos e familiares. Doutor, bom fim de tarde. Obrigado. E se quiser também saber mais, veja no meu site jamal.com.br. www.jamal.com.br. Lá tem informações, tem todos os contatos do doutor. Tá tudo centralizado aí no site. Se você não anotou, me pergunta no Facebook, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar com essa informação também. Lá no facebook.com/consulta ao doutor eu te falo também. Não deu tempo de pegar papel, caneta, não anotou? jamal.com.br. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que escolhe assistir a Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!